Shalom, David Hay aqui. Bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. O pecado dos 10 espiões é o que falaremos nessa paraxá Shlach. Tema polêmico que envolve maledicência e falta da emuná, falta de fé na promessa de Hashem. A gente vai falar tudo isso nesse vídeo e vai ter um bônus muito legal, diferente, coisa que não teve até hoje. No final eu vou anunciar, vou fazer um anúncio especial. O povo de Israel estava no deserto, já começando a se acostumar com a vida boa, com a mordomia, de ter as nuvens da glória em volta de si, onde era aclimatizado o tempo todo. Se tivesse muito calor, ficava um ar-condicionado gostoso. Se tivesse muito frio de noite do deserto, então aquecia. Tinha um pilar de fogo à noite que iluminava o caminho, matava os escorpiões e as cobras, e esquentava, fazia a aclimatação. A roupa deles crescia no corpo, a sandália deles, sim, o sapato crescia também no pé. Era um milagre sem fim, e se acostumaram muito bem com a vida que eles tinham no deserto. Caía pão do céu, eles comiam pão, né? A grande maioria do povo de Israel ficou muito feliz com isso. Tiveram os Erev que reclamaram, mas o man, sabe, era o alimento que já caía pronto, não precisava plantar, colher, triturar e separar o joio do trigo, etc. Depois ter que misturar essa farinha com óleo, sal, e dali ter que assar no forno, ter que acender fogo, ter que cortar lenha. Acabou. O pão caía pronto do céu e fresquinho, pronto para ser consumido. A vida estava boa. Então aconteceu que quando Moshe anunciou que o povo de Israel entraria na terra de Israel e teria que lutar contra os povos, eles se assustaram. Eles pensaram, olha, para a gente está tão bom aqui que a gente não está interessado agora em ter que entrar, ter que plantar, ter que colher e guerrear. A gente vai sair como se fosse do céu, como se eles estivessem no céu, no mundo espiritual, no mundo celestial. Eles estivessem entrando no mundo material, na terra, onde todos os esforços iam ter que voltar a serem feitos. Então isso gerou uma vontade neles, uma vontade tendenciosa em ficar no deserto, em não entrar na terra de Israel. Esse era o desejo deles. Eles só precisavam encontrar uma justificativa, um motivo de como eles vão ficar juntos com Deus, tendo revelações divinas o tempo todo. Coisa que eles entenderam que quando eles entrassem na terra de Israel, iria diminuir drasticamente. Então, nesse clima, nessa avirá, eles começaram a encontrar justificativas, encontrar problemas para que eles continuassem no status que eles estavam. Como conseguiremos expulsar os 7 povos cananeus? Os Canaanim, Heitim, Emorim, Yevusim, Hivim, Girgashim, Perizim. Eles são muito mais fortes do que a gente. É perigoso lutar contra tantas nações poderosas. Talvez fosse melhor que nós não tentássemos conquistar a terra de Israel. Olha que terrível eram os pensamentos e as conversas que estavam acontecendo no povo. Nesse momento, depois do anúncio de Moshe, de que o povo de Israel entraria na terra prometida. E ao pensarem desse jeito, eles estavam demonstrando algo muito grave, que era a falta de emuná. Era a falta de fé e confiança em Deus, de que assim como Deus prometeu que a terra de Israel era Eretz, Zvat, Halav, Duvash, que é uma terra que flui leite e mel, então eles não deveriam agora estar fazendo contas. Será que realmente flui leite e mel? A terra que ela é boa, que ela vai ter muitas bênçãos e o povo de Israel vai ficar muito feliz nela. Agora eles estavam pensando, talvez não vamos ficar assim tão felizes. Talvez, sabe, questionamentos começaram a levantar. E a má inclinação começou a trabalhar. E, infelizmente, quando não se agarra na fé, na emuná, acaba que pode o tiro sair pela culatra.
É verdade que os cananeus eram fisicamente muito mais fortes do que o povo de Israel. Hashem prometeu para Bnei Israel que iria ajudá-los a conquistar a terra. Eles não iam conquistar a terra sozinhos. Por isso o povo de Israel não tinha que temer em absolutamente nada. E aquela dúvida de que se realmente a terra de Israel era tão maravilhosa quanto Hashem tinha prometido. Uma falta de emuná muito forte. Então eles decidiram, vamos enviar espiões. Os espiões vão checar a terra se ela é realmente especial. Se Hashem, assim como prometeu, era verdade. Eles também nos informarão quão fortes são os inimigos. E qual vai ser a melhor maneira de atacar. Qual vai ser o melhor lugar para entrar na terra. Então eles começaram a conversar entre eles e se animar e falar, então vamos mandar espiões, vamos... Porque eles estavam até então com um problema na cabeça deles. Como eles iam se manter o status que eles tinham. E agora eles tinham um problema na frente deles. Eles estavam preocupados com esse problema. Quando eles encontraram essa desculpa de enviar espiões, então eles podiam imaginar, bom, se os espiões derem pra gente algo negativo, derem um motivo pra gente concreto pra gente não ir, pronto, resolvemos nosso problema. Então, com essa aparente solução, eles ficaram eufóricos. Eles ficaram ansiosos e correram para Moshe. Eles circularam Moshe eufóricos e animados e começaram a pedir para Moshe para enviar espiões. Moshe ficou surpreso e perguntou, para que vocês precisam de espiões? Hashem prometeu a dar a terra de Israel para vocês nas suas mãos. E aí o pessoal que estava eufórico respondeu, a gente quer saber qual o melhor caminho para entrar na terra de Israel. Ou seja, cria uma desculpa esfarrapada, né? Para tentar mandar alguém, para esse alguém falar alguma besteira e se basear nessa besteira para justificar a sua real vontade. E Moshe imediatamente se opôs. Ele falou, mas vocês têm a nuvem de Hashem para mostrar o caminho. Assim, todo o tempo que eles estavam no deserto, uma nuvem ia na frente, eles sabiam quando eles tinham que partir, para onde eles tinham que ir. Então, essa desculpa esfarrapada, qual é o caminho que a gente vai ter que ir, vamos mandar espiões para estudarem os caminhos, não tinha cabimento, não tinha nem base, nem fundamento. Então, o que eles responderam para Moshe? Nós queremos espiões de qualquer maneira, insistiram. Mandar espiões será útil para outras coisas também. Aí inventaram outra desculpa esfarrapada. Disseram, os cananeus, eles sabem que nós estamos a caminho deles. Então eles devem estar com certeza escondendo o ouro, a prata e tudo. Então a gente manda os espiões, que eles vão saber onde é que vai estar todo o tesouro e depois eles vão contar pra gente. De novo, mais uma justificativa aqui sem pé nem cabeça, sem base. Moshe ficou sem saber o que responder, que o pessoal estava... Moshe percebeu que quando você vai conversar com alguém, explicar para ele qual que é a verdade, e essa pessoa está cega por qualquer motivo, e ela está presa a uma vontade cega, a uma fé cega, sem nenhuma base, então ela vai começar a procurar justificativas. Você dá a prova para ela, você responde a pergunta dela, só que ela não quer a resposta certa. Ela quer uma justificativa para fazer a vontade dela. Então, esse foi o clima local. Foi esse o desejo do pessoal, era essa a virá que estava no lugar. E aí Moshe respondeu, olha, eu devo pedir permissão para Hashem. Moshe se retirou e foi conversar com Deus, foi fazer a tefilá dele. Moshe conversou com Deus e ele disse, seus filhos querem enviar espiões para a terra de Israel. O senhor concorda? Hashem respondeu, eu não gosto do plano deles, mas se eles querem ir, deixe-os. Inclusive tem um conceito da Guemará que diz, Baderech Shadam Rotzei Liler Ba Molichim Oto. Significa, para o caminho que a pessoa quer ir, nesse caminho vão conduzi-lo. Quer dizer, a pessoa ela quer descobrir a verdade do mundo, ela quer se santificar, ela quer ser uma ferramenta divina para Deus no mundo. Então ela reza por isso, ela pede por isso, e Hashem vai lá e manda meios espirituais, manda anjos, manda Imbure Neshama. Um dia a gente vai chegar nesses conceitos, vai explicar eles, mas são forças traduzidas em vários meios para que a pessoa consiga alcançar aquele caminho na qual ela predeterminou.
Isso sendo o caminho bom ou o caminho ruim. Se a pessoa rezar e pedir para ser mafioso, ladrão, para que o negócio dela, que seja roubar as pessoas, né, dê certo, que seja enganar os outros, o negócio dela dê certo, que ela não seja pega, assim, no final das contas, a Hashem ajuda essa pessoa e dá os meios para ela para ir nesse caminho, conduz ela para esse caminho, e a recompensa dela vai ser, né, ou o castigo ou a desconexão total, é dali para pior. Mas esse conceito ele fica, Aderech Adam Rotze Liler Ba Molichim Oto, o caminho que a pessoa quer andar, ela é conduzida por aquele caminho. Isso também é para garantir o livre-arbítrio no mundo. E ainda tem o outro, En Davar Omed Bifnei Aratzon. Não existe nada que fique de pé perante a vontade. É parecido com o ditado popular brasileiro que a fé move montanhas. É parecido, não tem nada que fique de pé, não tem nenhum obstáculo que fique de pé quando a pessoa está com uma vontade interna, ela está queimando, ela deseja aquilo, ela todos os dias luta para conseguir aquilo e a vontade dela é algo constante, ela vai conseguir aquilo. É só uma questão de tempo. Continuando, na realidade, Hashem ficou muito triste e irritado com o Bnei Israel, com o povo de Israel, e disse: eu prometi dar a eles uma boa terra próspera, porque eles não acreditam em mim. Hashem disse a Moshe: escolha o melhor homem de cada tribo e envie para essa tarefa de espionagem. Então Moshe pensou: se eu escolher os homens mais justos, os mais tzadikim, então a chance de dar errado vai ser pequena. Sim, vou escolher um tzadik, ele vai lá, ele vai ver o lado bom, ele vai voltar com boas informações e vai dar tudo certo. Essa foi a ideia de Moshe. E aconteceu que mais uma vez aqui a tribo de Levi se sobressaiu, porque Moshe escolheu uma pessoa de cada tribo, e a tribo de Levi falou: olha, a gente não vai querer ir para a terra espionar não, porque a gente não vai receber parte na terra. No final das contas, a divisão da terra, ela não é dada para o Levi. O Levi, ele não tem um território na terra de Israel. Ele mora um pouco na parte de Reuven, um pouco no território de outra tribo, e eles também eram como nômades também. A maioria deles eram como nômades, eles não tinham parte na terra. E a segunda explicação era porque eles acreditavam fielmente na promessa de Hashem. A emuná deles era imbatível. Não é à toa que eles não fizeram o pecado do bezerro de ouro também. Aqui eles não mandaram espiões, porque eles confiavam em Hashem. E no final essa tribo ficou elevada sobre as outras tribos. E o que antes deveriam os primogênitos de cada tribo fazer o trabalho especial, isso foi anulado e foi dado para quem? Para os Leviim, para os levitas cumprirem esse papel da Avodat Hashem, do trabalho divino. Moshe deu instruções para esses 12 espiões. Ele disse: viajem sempre durante o dia e não à noite. É perigoso viajar no escuro. Comecem a viagem pela parte sul de Eretz Israel, na terra de Israel. Vocês vão começar pela parte sul. Por que foi dada essa orientação? Porque a terra de Israel, o sul da terra de Israel era a parte menos frutífera. Moshe queria que os espiões vissem que mesmo o sul era mais fértil e produtivo do que o próprio Egito. Assim, à medida que avançassem para o norte, ficariam maravilhados em ver que a terra cada vez mais era produtiva. Moshe também disse aos espiões: descubram se as pessoas que vivem na terra de Israel são fortes ou fracas. Eu direi a vocês qual o sinal que indica se elas são fortes. Se elas vivem em cidades abertas, isto significa que são fortes, pois confiam em sua força para lutar. Ou seja, se tivessem moradas as cidades, isso demonstrava uma fraqueza, que esses povos iam precisar de uma proteção a mais para que não fossem atacados. Agora, se eles fossem fortes o suficiente para nem precisar de proteção nenhuma, isso sim seria amedrontador. Mas, e mesmo se eles relatassem que não tinham muralhas, que as cidades não eram moradas,
e isso significaria que eles eram fortes, Moshe responderia: Deus está com a gente, não tem ninguém mais forte que Deus, então não tem sobre o que lachos, não tem o que suspeitar nem temer. Hashem é como um fogo que consome e destrói, ele vai acabar com os nossos inimigos. O Moshe deu outras instruções para tentar conduzir os espiões para falar bem da terra, e ele toma uma decisão antes de enviar Roshea. O que aconteceu? Na verdade, Yehoshua, né? Antes de Yehoshua ser enviado, Yehoshua ben Nun, sim, que ele foi o novo líder depois de Moshe, ele entrou na terra de Israel, de fato, com o povo depois de 40 anos, né? Então Moshe pegou e botou Yud na frente do nome dele, que era Roshea, virou Yehoshua. Um dos espiões escolhidos por Moshe era seu grande aluno Yehoshua. Na realidade, seu nome anterior era Roshea. Antes da viagem dos espiões, Moshe mudou seu nome para Yehoshua. Ele acrescentou a letra Yud extra ao começo do seu nome. E a explicação é que o nome de Deus é Yud Kei Vav Kei. Então o Yud simbolizava o nome de Deus. Então ele colocou o nome de Deus na frente do nome Roshea para ficar Hashem Roshea, Yehoshua. E desse modo ele teria uma proteção ainda maior para que ele não caísse na lábia desses que queriam falar mal da terra. Então os espiões eles foram para sua jornada, entraram na terra de Israel e eles não se disfarçaram e eles não se separaram, eles foram juntos. E o que aconteceu? Hashem começou a operar vários milagres. Em cada cidade, em cada local que eles estavam andando, Hashem fazia com que um grande líder, ou um rei, uma rainha, alguém de importância morresse. Então, toda aquela comunidade local estava preocupada com o enterro, com o luto, estavam chorando, e disso eles não se preocupavam com os espiões. E até mesmo esses gigantes, sim, esses cananeus que eles viam, os dois espiões, eles tentavam falar e anunciar para os amigos dele, só que Hashem fazia outro milagre e não saía voz. Ele não conseguia falar. E assim foi, os espiões viram que a terra menos produtiva de todas era muito mais produtiva do que a terra mais produtiva do mundo naquela época, que era a terra do Egito. E assim eles se agruparam para pegar uvas. E aconteceu que Kalev ben Yefuné e Yehoshua ben Nun, que foram os dois espiões dentre os 12, que não falaram o Lashon Hará da terra de Israel, não maldizeram a terra de Israel. Então o que aconteceu? Quando esses 10 vieram e pediram para que esses dois ajudassem, Yehoshua e Kalev, para que eles ajudassem a carregar os cachos de uva, Kalev e Yehoshua disseram que a gente não vai ajudar vocês a carregar. Porque no fundo eles sabiam que esses 10 só estavam levando essas frutas gigantes para falar: olha, assim como essa fruta é gigante e é algo bizarro, é algo totalmente fora do normal, assim também as pessoas que moram lá são gigantes, são bizarras, totalmente fora do normal, e eles têm uma força que a gente não consegue nem dimensionar, então a gente não vai ter nenhuma chance contra eles. Esse foi a vontade, o ímpeto deles trazerem essas frutas gigantes. E Yehoshua e Kalev quiseram estar bem longe de qualquer coisa que fosse contra a vontade de Deus, contra a promessa de Deus, contra falar Lashon Hará da terra que Deus tinha prometido que era boa, de duvidar da promessa de Deus. Eles se afastaram, inventaram uma desculpa e não ajudaram a carregar nada. Mas foi legal que cada um deles teve um comportamento, uma fala diferente, um comportamento sim diferente. O Yehoshua, ele advertiu ainda, ele falou: seus planos são perversos. Moshe nos enviou para cá com o propósito de encorajar o povo de Israel sobre a conquista da terra de Canaã, mas não para amedrontá-los. Mas os outros espiões, os 10 espiões, não escutaram Yehoshua. E Kalev ficou quieto, ele não falou nada, porque ele fingiu que concordava com os planos maléficos dos espiões, mas em seu coração ele se opunha. Ele pensou: eu não vou contradizer os espiões do modo que fez Yehoshua. Farei com que acreditem que eu concordo com eles, eu aguardarei o momento certo para agir.
Então ele ainda tinha aquela confiança com os espiões para que num outro momento ele pudesse usar essa bala para tentar salvar, para tentar consertar aquela situação que estava já se configurando catastrófica. E quando eles estavam passando por Hebron, Caleb sabia que os patriarcas estavam enterrados ali na Maharata Marpelá. Então ele foi lá para rezar, rezou para Hashem que ajude a enfrentar o plano dos perversos dos espiões. Já estava ali tudo percebido qual era a intenção deles. Depois de 40 dias explorando a terra, eles voltaram. Levaria 40 dias só para atravessar a terra do leste a oeste, mas Hashem fez um milagre e encurtou milagrosamente o caminho deles para que sobre esses 40 dias fosse um dia equivalente ao ano e eles ficassem 40 anos de castigo no deserto. Então eles voltaram e prestaram um relatório deles para toda a comunidade e mostraram os frutos. Então foi dito, fomos à terra, eles contaram para Moshe, fomos à terra para onde você nos enviou. Realmente é uma terra que produz leite e mel em abundância. E aqui está o fruto dela. Uma terra... E eles começaram falando bem da terra porque eles sabiam que a mentira ela só perdura se tiver uma verdade dentro. Então, eles começaram falando a verdade, que era a promessa de Deus, e depois eles iam começar a falar qual que era a justificativa que eles estavam bolando para conseguir os planos deles. Aí falaram, né? Mas o povo que vive lá é muito forte, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de gigantes, Anakim. E eles falaram de Amalek. Os Amalequim vivem no Negev. Os Hititas, Evusitas, Emoritas vivem na região montanhosa. E os cananeus, os Cananim, moram perto do mar ao longo do rio Jordão. E justo porque na saída do Egito o povo foi atacado por Amalek, então eles lembraram de Amalek de propósito para intimidar e assustar o povo de Israel. Então Caleb percebeu que já tinha começado a maledicência. Então ele rápido silenciou a todos e começou a falar. E ele foi muito inteligente, porque ele fez o quê? Ele começou falando, acaso só isso fez por nós o filho de Amram? Parece uma maneira de respeitosa que ele falou. Tipo, foi só isso que fez pra gente Moshe, né, filho de Amram? E aí, quando todo o povo se calou, percebeu que ele ia falar alguma maledicência também, ele ia estar conivente dessa Lashon Hará, todo mundo se calou para escutar, né? Quando vai acontecer, quando alguém vem falar alguma coisa que é uma fofoca de alguém, uma maledicência de alguém, fica todo mundo com o ouvido ali atencioso para saber o que vai falar. Aquela vontade louca de saber qual que vai ser a novidade ali, algo negativo sobre, né? Algo depreciativo sobre. E aí, ó, todo mundo se calou e ficou ali, ó, com o ouvido atento. Por acaso Deus abriu o mar para nós através de Moshe? Deus não deu para a gente o maná, o pão que cai do céu? Não fez cair codornizes, não deu a carne para o pessoal que pediu? Ou seja, em vez de criticar, ele elogiou e defendeu Moshe, demonstrando a conspiração dos outros espiões. Disse que mesmo se a terra de Israel estivesse no céu, o povo de Israel subiria as escadas até chegar lá. Quer dizer o quê? Independente do que vai acontecer, se tem gigante na frente, se tem guerra, se tem praga, se tem gente morrendo na terra, não importa. Deus prometeu pra gente que ela é boa e ponto final. E como a gente vai conquistar ela? Deus sabe como, a gente só faz o que Deus manda, a gente entra nela. E os espiões disseram, não podemos enfrentar esse povo, eles são mais fortes do que nós. Eles são mais poderosos. E eles quiseram dizer, em outras palavras, mais fortes do que o próprio Deus. Deus nos livre, né? Como alguém com o mínimo de cabeça vai falar algo tão absurdo. Os espiões disseram isso como se referindo ao Deus, como se referindo ao céu, a Deus, insinuando que nem mesmo Hashem teria força suficiente para derrotar os habitantes da terra. Você vê que eles estavam completamente cegos pelos desejos deles. E disseram, a terra por onde passamos para explorá-la devora seus moradores. Eretz Ochelet Yoshvea.
e todas as pessoas que vimos lá são gigantes. E os gigantes que eles viram eram os descendentes de Shamhazai e Azael, os dois anjos que caíram do céu nos tempos da geração de Enosh, anterior à geração do dilúvio. Então toda a comunidade começou a gritar bem alto e o povo chorou durante toda aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moshe e Aaron. Diziam: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos vão virar presa dos nossos inimigos. Não será melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um outro líder e voltar para o Egito. Olha que grave foi todo esse desencadeamento. Olha até onde isso chegou. Os nossos sábios interpretaram isso como uma linguagem de idolatria. Queriam trocar a liderança de Deus por outra autoridade, rejeitando assim a condução divina, como quem diz: vamos seguir outros deuses. Então Moshe e Aaron, caiu o rosto deles. Eles ficaram em tristeza profunda, eles não sabiam nem o que fazer, de tão absurdo era aquele evento que estava acontecendo na frente deles. Então Yehoshua ben Nun e Kalev ben Yefuné, os dois espiões tzadikim, justos, que estavam entre os que tinham espiado a terra, eles rasgaram sua roupa em sinal de luto, em sinal de revolta, e disseram para toda a comunidade de Israel: a terra que exploramos é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará para a terra e nos dará uma terra onde corre leite e mel. Eles tentaram convencer o povo de que não era aquela coisa terrível que estavam convencendo eles. Não se rebelem contra Deus. Hashem vai dar os nossos inimigos em nossas mãos. Vai ser fácil. Hashem vai fazer por nós o trabalho. Não precisa ter medo deles. E terrivelmente, toda a comunidade queria apedrejar Kalev e Yehoshua. Então a glória de Deus, em forma de nuvem, a presença divina, ela desceu para o Ohel Moed, para a tenda da reunião, e protegeu os dois espiões do bem de toda aquela revolta do povo. E aí Hashem fica muito triste, Hashem fica muito irritado com todo esse acontecimento e fala com Moshe: até quando esse povo vai me provocar? Até quando vão se recusar a acreditar em mim, a temonar em mim? Mesmo depois de todos os sinais que eu realizei entre eles. Hashem fez muitos milagres. Hashem fez as 10 pragas, abriu o mar, teve todo o evento do Monte Sinai, a entrega das tábuas da lei, da Torá para Moisés, para Moshe, as 6 nuvens da glória, pão caindo do céu. Era um milagre sem fim, milagre sem fim. E não está suficiente, eles não acreditam na minha palavra. Como pode ser? E Hashem anunciou para Moshe, falou: eu vou feri-los como a praga e os destruirei. Mas de você, Moshe, farei uma nova nação, maior e mais forte do que eles. Moshe respondeu para Hashem: mas os egípcios vão ouvir isso, que você vai destruir o povo. Afinal, foi com o teu poder que você tirou o povo de Israel do meio deles, do meio dos egípcios. E os egípcios vão ouvir que Deus matasse o povo. Assim o Midrash nos ensina. E por isso, os goim, tanto os mitzrim, os egípcios, quanto os cananeus, e todos os outros goim, todos os outros povos do mundo, eles vão falar maledicência contra Deus. Falar: olha, Hashem não é forte o suficiente para destruir os cananeus. Os cananeus são mais fortes que Deus. Por isso Deus matou o povo de Israel no Egito, para não ter que entrar e enfrentar os cananeus, que eles são mais fortes do que Deus. Ou seja, poderia ter esse argumento e denegrir a própria honra de Deus. Foi desse jeito que Moshe argumentou, e Hashem gostou desse argumento e recebeu as palavras de Moshe. Disse: Ve'asiti kedvarecha, e eu cumpri conforme a sua palavra, eu concordei conforme o que você disse.
E é legal que aqui, esse pedido de Moshe que Hashem recebe, daqui é estruturado e feito o vidui, a reza de confissão. Também Selichot, a reza de perdões que a gente pede antes de Yom Kippur, antes, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. São a série também de Teshuvah, mas mesmo antes de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, que os decretos vão sair, 40 dias antes, você vê que também aqui são 40 dias, a gente faz Selichot e a gente fala exatamente a estrutura da reza na qual Moshe conversou com Deus e Hashem aceitou o perdão de Moshe. E acontece que a língua dos espiões que falaram a maledicência, ela ficou comprida, ela se alongou até o umbigo e vermes começaram a passar na língua dos espiões. Uma praga acometeu e já começou a matar pessoas, que os líderes foram mortos, e Deus prometeu, falou, assim como vocês choraram e disseram que eles iriam morrer, e os filhos e esposas iam ser pegos como cativos, então Hashem falou assim, eu juro pela minha vida, disse Deus, farei com vocês exatamente o que disseram. Nesse deserto cairão os cadáveres de vocês. Todos os que foram contados entre os números com 20 anos ou mais, que reclamaram contra mim, não entrarão na terra que prometi com juramento dar a vocês para morar nela. Apenas Kalev ben Yefuné e Yehoshua ben Nun entrarão. E os seus filhos pequenos, aqueles que vocês disseram que seriam tomados como despojo, como cativos, eu os farei entrar na terra. E os filhos de vocês vão andar como pastores no deserto por 40 anos, carregando o peso da infidelidade de vocês até que o último de seus corpos tenha caído no deserto. Vocês exploraram a terra por 40 dias, um dia equivalente a 1 ano, 40 anos de castigo por seus pecados, e assim vocês saberão o que é a minha punição. Eu sou Deus, falei e cumprirei isso com toda a comunidade de Mar que conspirou contra mim. Nesse deserto perecerão e morrerão. Pela Lachonará. Olha a gravidade de falar Lachonará e mesmo de acreditar na maledicência. Os homens que Moshe tinha enviado para explorar a terra, ao voltarem, falaram Lachonará. Aconteceu que esses homens morreram imediatamente diante de Deus, atingidos por uma praga. Esses homens que falaram mal da terra. Somente Yehoshua ben Nun e Kalev ben Yefuné viveram entre os que tinham ido para explorar a terra. E quando Moshe veio e contou tudo isso para o povo de Israel, eles ficaram profundamente tristes. Na manhã seguinte, eles se levantaram cedo e subiram até o alto do monte, dizendo: estamos aqui, vamos para a terra de Israel que o Senhor prometeu porque pecamos. Então, olha, mais uma decepção gigante. É difícil essa paraxá, é difícil, ela é bem difícil. Então, quando Moshe ele explicou a reação de Deus para tudo isso, o povo entendeu. Pecamos, vamos nos arrepender de tudo de errado que a gente fez, e a gente vai para o alto do morro, e agora a gente vai direto para a terra de Israel. Eles se arrependeram e foram direto para tentar se redimir, para tentar fazer o oposto do que eles tinham feito de errado. Só que Hashem falou com eles: não subam, porque o Senhor não está mais dentre vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Então Hashem falou claramente: eu não estou mais com vocês, se vocês forem para a guerra, vocês vão perder, porque eu não estou com vocês. Os Amalequim e os Knaanim estão lá na frente, só esperando por vocês. Se vocês forem, serão mortos pela espada, porque vocês se afastaram de Deus, e Deus não está com vocês agora. E mesmo depois de Deus ter falado claramente qual que era o direcionamento, o que eles fizeram, teimosamente eles subiram até o alto do monte para irem para a terra de Israel, mas a Arca da Aliança e Moshe não saíram do meio do acampamento.
Moshe não seguiu eles. Claro que não. Moshe sabia o que era para ser feito. Então os Amalequim, os Cananim, que habitavam naquela região montanhosa, desceram, atacaram e derrotaram, perseguindo-os até Hormá. Ou seja, é uma paraxá difícil, é uma paraxá difícil. E daqui a nossa paraxá continua e continua. Então eu queria anunciar para vocês um bônus desse vídeo, que eu espero conseguir fazer isso em todos os próximos estudos, que é, eu consegui traduzir a paraxá completa, eu digo que consegui em termos de tempo. Por conta da guerra, acabou que eu fiquei em casa um dia e aproveitei e fiz isso daqui. Quem dera eu conseguisse ter esse tempo para conseguir produzir mais conteúdo para vocês. Eu traduzi toda essa paraxá, e a parte que fala sobre os espiões, eu coloquei explicações do Rashi. Então ficou bem legal, ficou bem completo, ficou bem na íntegra. E eu vou deixar o link na descrição. É só vocês clicarem, abrirem lá no artigo do site e vocês baixarem o PDF já com todo esse conteúdo maravilhoso. Vocês vão poder ler na íntegra e estudar essa paraxá através desse PDFzinho, dessa tradução de maneira simplificada, com os nomes também já traduzidos de maneira... na verdade, que eu faço essa tradução de maneira como o nome realmente é. Porque essa coisa de você no Brasil se chamar Roberto e você vai para os Estados Unidos e falam que seu nome lá é José, você fala, calma aí, cara, meu nome é Roberto, o que você me chamando de José? Ou de Berto? Não sei, o pessoal muda o nome. Então você vê, nomes como Yehezkel virou Ezequiel, Caleb virou Caleb, desculpa, ao contrário, Caleb virou Caleb, Yosef virou José, Yehudá virou Judá. Tudo bem, eu não tô... Quem chamar, quem falar, tá ok. Mas não é o nome original. Então, dentro do nome original... Mas existem mudanças completas, por exemplo. Bamidbar significa literalmente Ba é no, Midbar é deserto. Virou números. Então, eu sou contra essas traduções assim, por mais que eu ainda assim use elas. As traduções, eu tento botar entre parênteses, eu tento botar de um jeito para conectar. Mas para vocês aprenderem já desde aqui qual que é a nomenclatura correta, qual que é o modo original no qual ele é chamado na Torá. Esse estudo é um oferecimento do e-book Cuide de Suas Palavras. Justo, tem super a ver com o tema que a gente está aqui relatando, sobre maledicência, lachonará, fala sobre todos os tipos. Descubra por que a Torá vê a má língua como um dos pecados mais graves e como isso pode impactar sua espiritualidade e as pessoas ao seu redor. Coloque o celular no modo avião, abra o e-book e bata sua meta de quantas páginas você se propôs a estudar. Pelo mérito de tudo, você pode colocar pelo mérito do seu sucesso, pelo mérito da defesa de Israel, de algum parente querido seu, pelo sucesso financeiro seu próprio. E aproveite e faça parte da nossa comunidade. Entre no grupo do Telegram, onde postamos quase que diariamente dicas e segredos dos mecanismos da criação na aba Materiais, e onde lá nossos queridos membros fazem perguntas e esse grupo ele ainda está aberto. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios da série. Inscreva-se aqui. Eu vou deixar para vocês duas séries para que vocês possam acompanhar. Maratona Porção Semanal e a série de signos também, que é muito legal, muito interessante. Se Deus quiser, eu vou fazer o próximo capítulo dessa série em breve. Inscrevam-se para não perder. Tudo de bom. E nos vemos no próximo estudo.